Meus queridos e amados irmãos, vamos ler hoje o capítulo 13 de Apocalipse 13. Nós sabemos que o livro de Apocalipse, irmãos, é um livro cheio de simbolismos, né? E nós vamos identificar hoje alguns símbolos desse capítulo 13 e vamos compreender algumas questões com relação ao capítulo 13, são 18 versículos, vamos ler todos os 18 versículos. Se você não achou ainda, você pode acompanhar aqui, tá bom? No Data Show. Vamos ler? Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá, e se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Versículo 11: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra, os que nela habitam, adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Versículo 13: E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Amém?
Meus irmãos, vocês sabem que nós estamos meditando com relação à escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, das coisas que vão acontecer até o fim desta era do mundo. Nós vimos, irmãos, deixa eu fazer aqui um cronograma rapidamente para os meus amados irmãos. Nós vimos o seguinte, que os dias são maus, os sinais que apontam aí para a vinda de Jesus, nós podemos ver que já está próxima a vinda de Jesus, pelos sinais que nós estudamos aqui, e vai acontecer da seguinte maneira: Jesus, ele vai vir até as nuvens. Quando o anticristo se revelar, nós vamos estudar sobre esse personagem esta noite. Ele vai se revelar para a humanidade, e quando ele se revelar, a igreja do Senhor vai ser arrebatada até as nuvens com o Senhor. De lá eles vão para o céu, eles, nós, né? Eles, eu digo, aqueles que estiverem vivos, né? E nós, que estiverem mortos, vamos ser ressuscitados e vamos para o céu com o Senhor. Isso vai ser um período de 7 anos. Nesses 7 anos, irmãos, o anticristo vai reinar na terra. 3 anos e meio, ele vai fazer um governo que vai até transparecer paz, porque ele vai fazer uma aliança com as 3 principais religiões: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E devido a isso, essa paz que vai haver, o templo lá de Jerusalém, que foi destruído em 70 depois de Cristo, ele vai ser reerguido. Por que esse templo não pode ser reerguido hoje? Porque esse templo, irmãos, ele era lá no Monte Moriá, e hoje tem uma mesquita muçulmana lá em Jerusalém. Nós sabemos que Jerusalém, ela é dividida em 3 partes. Tem a parte do cristianismo, a parte do islamismo e a parte do judaísmo. Ninguém pode invadir a área de ninguém. E há essa guerra entre essas 3 religiões, velada. Mas quando o anticristo se revelar, irmãos, não vai haver mais essa disputa entre as religiões. Vai haver paz. Vai ser reerguido o 3º templo. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse 3º templo. O templo judeu, o templo que Salomão havia construído, vai ser reerguido novamente. E ele vai reinar. Quando chegar 3 anos e meio, ele vai se revelar quem ele é. E aí ele vai perseguir quem não colocar a marca da besta. Ele vai perseguir os judeus, vai perseguir aqueles que se converterem durante a tribulação. E vai ser um período terrível. Nos 3 últimos anos e meio, aí Deus começa a derramar as taças da sua ira. E aí vai ser um flagelo aqui na terra. E enquanto isso, os santos desses 7 anos estão nas bodas do Cordeiro. Nós vamos ver na próxima quinta-feira o que vai ser as bodas do Cordeiro e o que vai ser a distribuição dos galardões para os salvos. E também, na próxima quinta-feira, nós vamos ver o novo céu e a nova terra, onde os santos de Deus vão viver para sempre. Amém? Tem alguém que já está com essa chave aí na mão, irmãos? Amém, irmãos? O novo céu e nova terra. Agora vejam bem, irmãos. Depois dos 7 anos de tribulação nessa terra, os santos que estão lá com Jesus na boda do Cordeiro, receberam seus galardão, aí vão voltar com Jesus, ele se revelando em glória, onde todo olho verá, todas as nações vão ver. E aí, queridos e amados irmãos, nesse período, o anticristo está se levantando contra Israel, em guerra, todas as nações do mundo estão cercando Israel, e aí Jesus Cristo vai vir, vai dar vitória a Israel, e vai eliminar o anticristo, e vai aprisionar o diabo, e vai reinar por 1000 anos, o milênio que nós chamamos, nesta terra. Mas não vai ser como é esta terra hoje, vai ser um reinado de paz, de harmonia, tá bom? Então, é isso, irmãos. As últimas coisas vão ocorrer desta maneira. Mas nesta noite eu quero falar sobre este camarada, o anticristo. Deixa eu dizer mais uma coisa para os meus irmãos antes da gente estudar
a questão do anticristo. Irmãos, tem doutrinas na Bíblia que elas não são bem explícitas, irmãos. E é por isso que tem muitas correntes teológicas. Nós sabemos, irmãos, que a doutrina da igreja, ela é direcionada pelo pastor. Aqui na igreja, os irmãos que sobem para pregar, eu não ando perguntando, irmão, o que é que você vai pregar? O que é que você vai pregar? Não, eu deixo os irmãos à vontade. Mas confiando que os irmãos vão pregar de acordo com aquilo que o pastor tem ensinado à igreja. Porque o direcionamento da doutrina da igreja é dada pelo pastor da igreja. Amém? Então, eu até concordo que há visões de pensamento em algumas doutrinas que a gente não tem um entendimento completo, e nós só vamos saber quando estiver na glória, irmãos. Eu até compreendo que o irmão possa pensar até diferente do pastor. Agora, irmãos, o que eu não aceito aqui nesta igreja de maneira nenhuma é o irmão ter um pensamento divergente do pastor, e aí, irmãos, trazer dano para a igreja. Aí não, irmãos. Não, é porque o pastor pensa assim, vem cá meu grupo. Negócio de grupinho, negócio de... porque... Aí não, irmão. Aí eu não concordo. Amém, irmãos? Agora, se o irmão acha, não, eu vou ser arrebatado no meio da tribulação. Amém, irmão. Isso não vai empatar na sua salvação. Contanto que você suba. Contanto que você suba. E não fique. Mas isso não pode, de maneira nenhuma, irmãos, querer... O que é que a Bíblia diz, irmãos? Que lá em Gálatas capítulo 5, né? Que facções, divisão, pelejas, porfias, tudo isso é competição. E aí é obra da carne. Não, eu tenho que mostrar que eu sou o melhor, a minha doutrina é que está certa. Aí não, irmão, aí é obra da carne. Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Então, eu sei que esse tipo de doutrina, irmãos, ela causa alguma... Às vezes você vai pelo um direcionamento, você tem um outro entendimento, até porque a Bíblia tem muitos versículos que tanto embasa uma como embasa a outra, né? É a mesma questão, irmãos, do calvinismo e arminianismo. Até hoje é uma briga que nunca ninguém chegou a uma conclusão e nem vai chegar até o final, e tem trazido divisão para a igreja, não sei por quê. Porque todo mundo vai ser salvo, né? Os crentes. Então fica nessa briga, nessa peleja. E isso não é saudável para a igreja. Ok, igreja? Amém? Estamos compreendendo? Então, irmãos, eu até compreendo que algum irmão possa pensar diferente. Não pode, de maneira nenhuma, querer fazer grupos para pensar daquela maneira dentro da igreja. E aí não. Aqui na Sem Fronteira nós não aceitamos desta maneira. Fui claro, irmãos? Irmãos, quem é o anticristo, irmãos? O mundo está se preparando para receber essa figura que vai surgir. Vai surgir, irmãos. Nós já temos visto o espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? O pensamento dele já está no mundo. Já está por aí. Agora, o anticristo mesmo, ele ainda não surgiu. Espero eu, né? Pelo menos ainda não se identificou. O mundo, irmão, está se preparando para essa figura que vai reinar sobre o mundo todo. O mundo vai adorar ele. E é por isso, irmãos, que hoje nós estamos vendo aí a internet. Nós vemos o globalismo. O que é o globalismo, irmãos? Tem uma diferença da globalização do globalismo. Deixa eu explicar para os irmãos não ficarem. A globalização, irmãos, é o que nós temos hoje. Hoje eu estou aqui e posso conversar com alguém lá nos Estados Unidos. Isso é globalização. Os irmãos que estão lá podem assistir o culto das Sem Fronteiras. É globalização. Amém? Eu entendo. Antigamente, irmãos, quando não tinha essa globalização, por exemplo, na década de 80, quando eu estava na Marinha, lá no Rio de Janeiro, onde eu estava, todo mundo pensava que no Ceará só tinha casa de taipa e mulher com um menino no bucho, outra segurando aqui e pedindo esmola por causa da seca. Porque era só isso que a televisão passava lá. A seca no Ceará. A seca no Ceará.
Aí o pessoal tinha esse pensamento. Mas hoje não, devido à globalização, a mulher do Ceará tira foto nas paisagens, os homens nos campos de futebol. Aí o pessoal, rapaz, no Ceará não é só seca não. Tem praia bonita, tem isso, tem aquilo. Isso é a globalização que está acontecendo. Amém? Então, queridos amados, agora o globalismo é outra coisa, irmãos. O globalismo é a preparação para a vinda do anticristo. Nós tivemos agora, estamos ainda numa pandemia. O que a ONU já está fazendo? Ela quer criar um órgão que seja responsável, já tem a OMS, mas esse órgão, irmãos, ele vai gerir todas as questões de saúde da terra. Isso é globalismo, ou seja, vai ficar o poder de todas as nações num grupo pequeno, com relação à saúde. Vão dizer qual vai ser a vacina, quem tem que tomar, a hora que vai tomar. E nós já estamos sendo treinados para isso, viu? Para a vinda do anticristo. Você só vai entrar ali se tiver o cartãozinho da vacina, já preparando para receber a marca. E aí nós somos tudo obedientes. Meus irmãos, eu não sei como é que vai ser quando o anticristo voltar. Porque nós somos fáceis de sermos manejados. Nós somos fáceis, irmão. Quando disser, você vai começar a se botar a marca, e todo mundo, onde é a fila, onde é a fila? Porque hoje nós já estamos, tudo isso, irmão, são testes com a gente. Tudo isso é teste. O que é esse cartão da vacina? Você só vai entrar se você tiver tomado as duas vacinas num restaurante, num estádio de futebol, você tem que mostrar. Aí o que acontece? O ministro da Saúde do Brasil viajou agora para Nova York, tomou as duas vacinas. Chegou lá, pegou Covid. E aí? Para que esse cartão? Para que esse cartão, irmãos? Para dizer que tomei vacina, mas peguei Covid? Mas é uma forma de treinar já a mente da população. Nós estamos sendo treinados para isso. Vejam bem, irmão, os países de alguns anos para cá começaram a formar blocos. Tem a União Europeia, tem o Mercosul. Esses blocos de países, vai chegar um dia que eles vão se unir e vai ter só uma pessoa à frente dessas nações. Quem é que é? Então, o mundo está se preparando. O mundo, sem a gente perceber, está evoluindo para isso, porque a Bíblia não mente. Porque são profecias bíblicas e vão se cumprir. Então, queridos e amados irmãos, nós podemos ver tudo isso acontecendo, irmãos, né? E a gente vê essa movimentação em todos os sentidos. O panorama político, no panorama econômico, científico, social, religioso. Ou vocês acham que essa questão da... Ixi, agora me falhou a memória. Negócio de unir todas as religiões é ecumenismo. O ecumenismo. Então, é tudo isso, irmãos. É tudo isso se preparando para ele. E quando ele voltar, irmãos, quando ele chegar, ele vai apresentar soluções para todos os problemas da humanidade. E aí a humanidade vai correr para ele, vai adorá-lo, vai exaltá-lo pela sua sabedoria, pelo seu poder. Ele vai apresentar problemas, irmãos, para todos, solução para todos os problemas. O Evangelho, irmãos, ele também apresenta solução para todos os problemas. O Evangelho apresenta solução para a violência. O Evangelho apresenta solução para a doença, para a pobreza. O Evangelho, ele aponta solução também. Mas, queridos e amados irmãos, as pessoas não querem o Evangelho. Por quê? Porque exige renúncia. Mas quando o anticristo chegar, ele não vai, no primeiro momento, exigir nada, e as pessoas vão correr para ele. E quem será esse camarada? Vamos ver o perfil dele, de acordo com o que a Bíblia diz, né?
porque tem diversas passagens bíblicas que nos revelam qual vai ser o perfil do anticristo. Em primeiro lugar, irmãos, o anticristo será uma pessoa humana, será um homem, ok? Porque tem algumas correntes aí teológicas que dizem que é um sistema, né? O anticristo é um sistema. Não, irmãos, vai ser um homem, uma pessoa. Ele vai se apresentar. A Bíblia chama ele de o homem do pecado. A Bíblia chama ele, queridos, o iníquo. A Bíblia chama ele de o filho da perdição. Vamos ver aqui Apocalipse 13, 18, né, que diz que o número dele é 666, que é o número de homem. Então é um homem. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. Então é um homem, irmãos. O 7, irmãos, é o número que a gente identifica como o número da perfeição. O 6 é o número da imperfeição, nós vamos ver sobre isso. E ele simboliza o homem. O 7 simboliza Deus. O 6, o homem, que é imperfeito. O 7 é da perfeição. Ele, irmãos, apesar de ser um homem, ele vai ter muito poder. Sabe por quê? Porque ele vai ser energizado por Satanás. Nós vimos aí, nós vamos já ver novamente, que ele vai fazer descer até fogo do céu. Ele vai ter muito poder, esse iníquo. Ele vai fazer coisas sobrenaturais, irmãos. É por isso que ele vai apresentar soluções para a humanidade. Veja aí, irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. E esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, porque a eficácia dele vai ser aquilo que Satanás dera a ele, com todo o poder e o quê? Sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ele vai enganar muitos irmãos, e aqueles que ficaram, não quiseram receber o amor da verdade para se salvarem, preferiram ficar na terra. Esse camarada aí, irmãos, vai fazer muitos sinais, prodígios, maravilhas, e vai enganar muitos. Voltando lá para Apocalipse 13, versículo 2, Douglinhas. Apocalipse 3, 2. 13, 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão, nós vamos ver já já, irmãos, esse simbolismo. O dragão é Satanás, tá certo? Deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Ele vai ter muito poder. Vejam bem, irmãos. Aqui no Apocalipse 13, versículo 1, se você tiver com a sua Bíblia aberta, vamos começar a ver agora alguns simbolismos, para conhecer mais quem é o anticristo. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. Essa besta aí, irmãos, é o anticristo. Ele vem do mar. Vamos ver o que simboliza esse mar, irmãos. Vamos ver o que simboliza esse mar, tá bom? Mas antes eu quero lhe dizer que esse espírito já está no mundo. É tudo que anticristo, o nome já está dizendo, é que se opõe a Cristo, é contra Cristo. Ou seja, irmãos, os ensinos que ensinam hoje contra Cristo, os projetos que tem no Congresso contra Cristo e a sua igreja. Você sabe, irmãos, que nós estamos vivendo um momento no Brasil que você não pode mais dizer que você ama a sua família,
que você crê em Deus, que você já é olhado assim, como se fosse um crime. Isso é o espírito do anticristo, irmãos, que está aí no mundo. Por quê, irmãos? Porque aí no mundo, irmãos, a ideologia que está sendo ministrada é tudo contra Deus, irmãos. É que você pode viver de qualquer jeito, se relacionar de qualquer jeito. Você não é sinal de elogio você dizer que não crê em Deus, que você é ateu. As pessoas, rapaz, o cara é inteligente, é um intelectual, não crê em Deus. Então esse espírito que está no mundo é o espírito do anticristo. Mas nós, irmãos, estamos no espírito de Cristo. Nós vivemos, irmãos, guiados pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso, irmãos, que nós nos reunimos, ao contrário deles, para dizer que o Senhor é bom, para dizer que nós cremos nele, para dizer que ele é Senhor das nossas vidas, que ele é Senhor, Redentor, Salvador das nossas vidas. Amém? Aplauda esse Jesus. 1 João 4,3 tem um versículo que simboliza muito isso. Vejam só, diz assim: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. Ele está dizendo, ainda há de vir, né? O apóstolo João dizendo, e eis que está já no mundo. Quem? O espírito do anticristo. Esse espírito que nega Deus. Apesar que aí nessa época, João estava falando dos gnósticos. Quem eram os gnósticos, irmãos? Eram as pessoas que diziam que Jesus era igual a um fantasma. Ele não veio em carne não. Por quê? Porque eles diziam que a carne é mal, que o corpo é mal. Então Deus não poderia habitar num corpo mal. Então Deus veio como um espírito e parecia um corpo. Era isso que eles pregavam. Aí João está dizendo assim, João está dizendo, olha, esses estão dizendo aí que Jesus não veio em carne aqui, e não pagou o preço dos nossos pecados, e não morreu no nosso lugar. Esse aí não tem parte com Deus não, esse é o anticristo, é o espírito do anticristo. São doutrinas falsas, né? Então, queridos e amados irmãos, todos os atos do anticristo, da besta, né, é contra Cristo. E no final ele será vencido, como eu falei para os amados irmãos. Ele terá autoridade universal, que será dada por Satanás. Ele terá o domínio do mundo, irmãos. Ele vai dominar o mundo. Eu quero aqui dizer para vocês a primeira simbologia. Diz que ele veio do mar. O que quer dizer o mar, irmãos? Toda vez que você vê a palavra de Deus falando com relação ao mar, que alguém surgiu do mar, ele está comparando com as nações da terra. Deixa eu dar aqui um exemplo para os irmãos verem com seus próprios olhos. Veja aí Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. Então está dizendo que esse homem vai surgir das nações, né? Olha aí, ó. E disse-me: há águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. Ou seja, porque na minha versão tem diferente, mas é as águas, o mar, né? São nações, são línguas, são povos. E é por isso que diz que ele surgiu das nações. O anticristo será aclamado por todos os povos de todas as nações. Esse anticristo, irmãos, ele será um grande chefe político, e ele vai formar uma confederação de reinos, e ele vai reinar sobre esses reinos. Irmãos, os irmãos estão compreendendo? Eu sei que é muita informação, irmãos, mas eu quero que você me acompanhe, para a gente compreender quem é esse camarada, tá certo? Nós vamos ver agora aqui os versículos, para a gente até compreender melhor. Vamos ver, deixa aí 13:1 de Apocalipse. Vamos ver assim o versículo para a gente compreender melhor.
Olha, e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar, ou seja, surgiu de entre as nações, esse homem vai surgir, uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfema. Irmãos, chifres na Bíblia quer dizer autoridade, quer dizer poder. Então, irmãos, quando a gente diz que tinha 7 cabeças e 10 chifres, vão ser 10 povos que o anticristo vai estar dominando eles. Esses 10 povos, o anticristo vai ter autoridade sobre eles, em toda a terra. É um governo de 10 reinos, tá certo? E hoje, irmãos, a gente sabe que já há um plano estabelecido para isso, como eu já falei. Hoje há aí a União Europeia, já são ali se reunindo para isso, irmãos, se preparando para a vinda do anticristo. E ele vai estar chegando. E tem mais. Você sabia que isso também está dentro dessa profecia? A nação, agora me fugiu a memória, europeia, né? A União Europeia, aqueles países da União Europeia, é o antigo Império Romano. É o antigo Império Romano. Para que nós vamos chegar lá, para você entender aqui toda a profecia. Quando diz de 7, 10 chifres, tinha 7 cabeças. Agora eu quero que você compreenda aí, irmãos. Nós estamos vendo que a União Europeia é o antigo Império Romano. Os 7 montes, irmãos, aqui se refere à cidade de Roma, que ela tem 7 morros, né? São 7 morros. Isso quer dizer, irmãos, que o anticristo, irmãos, veja aí Apocalipse 17, 9. Ele vai estar reinando diretamente de Roma. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Esta mulher que está sentada sobre esses 7 montes, irmãos, tem algumas conjecturas, né? Eu não vou entrar nessa questão aqui da religião de outras pessoas, mas nós sabemos que é uma religião de Roma, né? Que as pessoas dizem que essa religião que tem sede em Roma é essa mulher. Os irmãos estão compreendendo? Os irmãos compreenderam aí essa profecia, irmão? Os irmãos compreenderam aí quem é essa mulher? Pois é. Então o anticristo vai reinar de lá. Apesar que ele vai sentar lá no trono de Jerusalém, quando o templo for reconstruído. Deixa eu dizer uma coisa para os meus amados irmãos. Eu vou dar uma dica aqui muito boa para os irmãos. Quem está com a caneta na mão aí, o papel, anote. Há um programa, irmãos, que eu gosto muito no YouTube, de uma jovem chamada Aline. Anote o nome dela, Aline. O nome do canal dela é Aline em Israel. Essa jovem, irmãos, ela vai por todos os lugares de Israel, mostrando os pontos onde Jesus foi crucificado, lá onde vai ser o Armagedon, a batalha final. Ela leva a gente nesses pontos tudinho. Essa jovem, irmãos, e ela vai dando os textos bíblicos tudinho, onde vai acontecer tudo isso. Ela fez um programa agora. Em Israel hoje tem o Instituto do Templo. O que é o Instituto do Templo, irmãos? É a preparação do povo judeu, esse instituto, para a construção do 3º templo, onde o anticristo vai se sentar. O templo dos judeus, que Salomão construiu, foi destruído 2 vezes, vai ser reconstruído. E os judeus já têm um instituto, e já tem tudo no instituto. Se você assistir esse programa dela, você vai ver lá. Já tem a roupa do sacerdote pronta. Você sabe quanto foi que o judeu gastaram para fazer a roupa do sacerdote? 800 mil reais, quase R$1 milhão.
porque nós sabemos que o sacerdote ele tem 12 pedras, né, a roupa de sacerdote, e as pedras são preciosas mesmo. Não? Tem os botãozinhos de ouro e fios de ouro também. Tem, irmãos, já preparado para, quando o templo for feito, já tem lá a mesa da preposição, já tem o candelabro, né, o menorá, aquele de 7 pontas. Aliás, lá no Instituto tem uma réplica, porque o candelabro mesmo que vai para o templo está exposto no centro de Israel, dentro de uma redoma de vidro, né? Aí ela até falou, para vocês verem como Israel é segura, porque ele é todo de ouro, puro. Então os judeus, irmãos, estão se preparando para construir o terceiro templo, irmão. E os sacerdotes já estão sendo treinados. Já estão sendo treinados. E tem uma réplica também da Arca da Aliança, toda de ouro maciço. E os perfumes, né, que são queimados, só que ela mostrou lá, eles são tudo separados, porque não pode misturar. Só quem mistura é o sacerdote, mas estão lá, todas as especiarias. Então, irmãos, o mundo está caminhando para mais uma vez a palavra de Deus se cumprir, porque o anticristo ele vai vir, irmãos. Vocês anotaram, irmãos? Aline com Israel, o nome do canal. Aí você viaja para o Israel todinho. Aline com Israel. Ela é uma brasileira que foi estudar lá e se casou com um israelense. Está grávida agora, vai ter um filho, tem família lá. E ela mostra todos esses pontos que ocorreram lá em Israel, né? Queridos, aqui ele diz o seguinte, olha. No versículo 3, Douglas, aqui diz assim, ó: vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Ela foi ferida, mas foi curada. O que é isso, irmão? O antigo Império Romano, que acabou, foi ferido, mas o anticristo vai se restabelecer o domínio e o poder como o antigo Império Romano. Ele foi curado, né? Ele foi ferido, mas quando estará sendo governado pela besta, o anticristo, a primeira besta que saiu do mar, ele vai restaurar esse império, né? Agora vejam bem, irmãos, versículo 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. 42 meses, irmãos, são quantos anos? 3 anos e meio. Vejam bem. Para continuar, porque os 3 anos e meio vai ser aparente paz, e no meio dos 7 anos ele vai se revelar, e aí vai ser terrível. E aí deu poder a ele, irmãos, para ele continuar por 42 meses, mais 3 anos e meio. Os irmãos estão compreendendo aí, irmãos, a profecia com relação ao anticristo? Vamos mais adiante, irmãos. Versículos 6 e 7, né? Revela bem quem é esse camarada aí. Ele tudo fará para apagar o nome de Deus de dentre os homens. E abriu a sua boca, blasfêmias contra Deus, para blasfemar do nome de Deus, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Ele vai blasfemar, ele vai ter ódio a Deus, ele vai fazer tudo para apagar o nome de Deus da terra. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, ou seja, aqueles que se converterem, ou aqueles que ficarem e entenderem e se reconciliarem. Aí ele vai perseguir. Ele vai perseguir. E vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Então, irmãos, quando João ele escreve o Apocalipse, ele diz o quê?
que recebeu a revelação de Deus das coisas que hão de acontecer. Tudo isso vai acontecer. Tudo isso vai acontecer, irmãos. Para concluir, irmãos, quase concluindo, versículo 11, tem um outro personagem. Irmão, esse capítulo 13 de Apocalipse é conhecido como a Trindade satânica. Nós temos a Trindade Santa de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas aqui é a Trindade satânica. Quem é a Trindade satânica, irmãos? São duas bestas e o dragão. A primeira besta é o anticristo, a segunda besta é o falso profeta, e o dragão é Satanás. Esses três é a Trindade satânica. E esse capítulo 13 fala desses três, irmãos, que vão estar reinando na grande tribulação. Vamos ler o versículo 11. E vi subir da terra outra besta, não é a mesma besta não, viu? Daqui a pouco nós vamos estar igual o Tiririca, né? Cheio de abestada, né? Tanta besta aí, né? Mas essa besta é outra, tá certo? E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, que falava como um dragão, e falava como um dragão. Esse aqui é o falso profeta. Esse aí é o falso profeta. E o que é esses 2 chifres, irmãos? Esse camarada, irmãos, ele representa um duplo poder. Ele vai ter poder político e religioso. Esse falso profeta. Político e religioso, esses 2 chifres. Ele vai ter esse poder numa religião, né? Sobre a religião e sobre a política. Trata-se do falso profeta. Vê aí, Dogrinha, versículo 20, 19 e 20. Apocalipse 19 e 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Ou seja, a besta, né, e o falso profeta, a outra besta, tá bom? No final, eles 2 vão ser lançados no lago de enxofre. Ele vai estar ligado, irmãos, essa outra besta, o falso profeta, vai estar ligado com o anticristo. Vão estar juntinhos, né? E ele vai dar autoridade mais ainda ao anticristo, ok? E aí, irmãos, mais uma vez eu vou falar, né? Ele vai ser reconstruído o templo. Esse falso profeta vai comandar esse templo. O anticristo vai se assentar nesse templo querendo ser Deus, né? Querendo tomar o lugar de Deus. Mas no final nós já vimos o que vai acontecer. E por último, irmãos, versículo lá de Zacarias 12:10 revelam os versículos 13 e 15 aqui do capítulo 13. Veja aí, pronto, está aqui, ó. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram. Isso aqui, irmãos, vai ser nos 3 últimos anos e meio, quando estiver uma grande tribulação mesmo sobre o povo judeu. Aí eles vão se arrepender, irmãos. Vai acontecer isso aqui, olha. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram. Eles vão recordar que eles mataram Jesus. Eles vão se lembrar que eles gritaram: crucifica-o, crucifica-o. E o plantearão como quem planteia por um unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Eles vão chorar, eles vão se arrepender, eles vão reconhecer que aquele que veio era verdadeiramente o Cristo. Mas no meio da tribulação, irmão, lá no final da grande tribulação. Vamos ver aí, Douglas, Apocalipse 13, versículo 15 e 16.
15, 16. Vai acontecer isso aí, ó. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam postos um sinal na mão direita ou na testa. Eles vão ser perseguidos, eles vão ser mortos. E aí o povo de Israel vai atentar e vai acontecer aquilo que Zacarias diz. Eles vão se arrepender. Vão se arrepender. Versículo 18. Para nós encerrarmos. Vamos lá, igreja, vamos ler aqui comigo. Esse aqui é o que mais se comenta, né? Essa parte aqui do Apocalipse é o que mais o pessoal fala. Aqui, vamos lá, igreja. Não, já vi tanta teoria sobre isso aí. Tanta teoria, irmãos, sobre esse 666. Pessoal, um dia desse tinha uma teoria assim. Rapaz, esse negócio de código de barra, esse aí é o número da besta. Todo mundo que comprar ou vender tem que ter o código de barra, então é o número da besta. Aí outro dia tinha a questão do chip, né? Estão fazendo um chip aí para empresários. O chip, ele se autocarrega e localiza onde a pessoa está. E esse chip só pode ser implantado na mão, ó. E os bancos também estão com um chip aí, que os cartões de crédito, tudo vai ser aqui. Você vai passar e vai fazer só assim, ó. Para ninguém roubar mais cartão de crédito, senha. Vão ser implantados aqui. Também estão com um projeto aí, né? Do governo, negócio de carteira de identidade, CPF, tudo, não sei o que, tudo. Identificação da pessoa vai ser implantado no chip. Então tem um bocado de teoria, irmãos. Que esse número, que vai ser implantado na testa ou aqui, você só vai poder ir no mercantil comprar se você tiver esse número. Você só vai poder matricular seu filho se tiver esse número. Você só vai poder entrar no mercantil se tiver, num restaurante se tiver esse número. Você só vai poder, irmãos, tirar uma carteira de habilitação se tiver o número. Tudo que você vai fazer hoje está igual o cartão da vacina. E o treinamento aí. Se você tiver. Mas o cartão da vacina não é o número não, irmão. Ei, igreja. Vamos despertar para depois dizer que o pastor está dizendo aqui que o cartão da vacina é o número da besta. Presta atenção que o pastor está ensinando. Estou dizendo que isso aí é um treinamento, né? Então o povo vai se conformando. Depois o irmão está dizendo, rapaz, o pastor lá disse que não vou tomar mais vacina não, que o pastor disse que é o número da besta. Que acontece, viu, irmão? Acontece. O irmão está aqui. Então, irmãos, vamos prestar atenção aqui, né? Eu falei, irmãos, que o número da perfeição é o número 7. A gente sabe que o Senhor criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. A gente sabe que há 7 espíritos sobre Jesus, né? Espírito de sabedoria, espírito de fortalecimento, lá Isaías fala, né? Agora, o número 6, irmãos, é o número da imperfeição. E quando fala 666, ele está falando justamente da trindade satânica. O anticristo, o falso profeta e Satanás. Essa é a trindade imperfeita, é 666. Esse número simboliza isso. Ok? Agora, como ele vai ser marcado, aí ninguém sabe. Se vai ser pintado, se vai ser um carimbo. Carimbo não é, né? Porque esse não se apaga. Se vai ser um chip. Isso ninguém sabe ainda. Mas uma coisa é certa, irmãos. Ele vai implantar isso quando ele tiver revelado. Porque quem não adorar ele, quem não receber o número dele, é que não vai poder fazer nada nessa terra. E é por isso que muitos que estiverem aqui e se converterem ou ficarem, vão preferir a morte. E esses são aqueles do capítulo 12 de Apocalipse, são os mártires
que estão vindo da grande tribulação, porque vão preferir morrer. São esses que João vê diante do altar de Deus, é os mártires que estão vindo da grande tribulação, porque não vão aceitar receber o número da besta, e vão ser mortos. Por isso, meu querido e minha querida, como eu falei da outra vez, é muito melhor a gente servir a Deus agora, né? Amando, em liberdade, porque vai ter um período que as pessoas vão dar a vida para poder servir a Deus. Vão preferir a morte. Amém? Então o anticristo, irmãos, é uma profecia que vai se cumprir ainda. Deixa eu explicar uma coisa para meus amados irmãos. Eu sei que tem gente que não gosta de culto, né? Assim, com palavras assim de ensinamento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Bota aí, meu filho, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Não, 3. Agora eu não me lembro se é 1 ou 2 Coríntios. Bota aí 14, 3. Não sei se é 1 ou é 2. Vejam bem, irmãos. Olha o que a palavra de Deus diz, ó. Mas o que profetiza, fala aos homens. Para quê, irmãos? Tem 3 tipos de mensagem que o profeta, o homem de Deus, o pastor, aquele que prega, tem que levar para a igreja. Para edificação, é essa palavra, irmãos. Para nós nos edificarmos, para trazer conhecimento, para nós entendermos da palavra. Tem também palavra de exortação. Essa aqui, irmãos, as pessoas às vezes confundem, que a pessoa diz é só cajadada, é só chicote. Não é exortação, não é isso. Exortação você pregar uma palavra dura, mas que levante as pessoas. Vocês estão compreendendo? Isso é exortar os irmãos ficar firmes na fé, né? É exortação. E tem o de consolação, que aí é a palavra, irmãos, para trazer consolo para a igreja. Então o pregador, ele tem que pregar essas 3 tipos de mensagem, porque se eu ficar só com consolação, só palavra para consolar os irmãos não crescem, os irmãos não têm mais entendimento da palavra. Então tem que ter palavra de edificação, palavra de dar um puxão de orelha, que é uma exortação, mas para que os irmãos se fortaleçam na fé, e também palavra de consolação. Amém, irmãos? Então esse mês o pastor está trazendo palavras de edificação para a igreja. Amém? Então, queridos, o que nós vimos hoje? Podemos tirar de conclusão aqui sobre o anticristo. Ele aparecerá, irmão, será um grande chefe político, religioso na face da terra. Aliás, ele vai dominar tudo. Ele vai vir do Império Romano restaurado, né? A União Europeia daqueles lados. Ele perseguirá Israel e vai matar também as 2 testemunhas que nós não vimos, né? Que está em Apocalipse 17, Apocalipse 11. Mas ele também vai ser destruído, irmãos. Lá em 2 Tessalonicenses 2,8, ainda está ligado? E quando tudo isso acontecer, nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Amém? E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, quando Jesus vier com a igreja, e aí ele vai aniquilar o anticristo, ele vai amarrar Satanás, né? E ele vai dar vitória a Israel e ao povo de Deus. Amém? Então, a gente tem que estar firme, se ele vai vir agora ou não, mas a gente tem que estar preparado para a grande vinda do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos ficar em pé, aplaudindo o Senhor, que eu quero orar pela sua vida.